Gravação iniciada. Bom, bom dia a todos, né? Daremos início, então, à sessão da terceira turma extraordinária, terceira sessão, período da manhã, dia 30 de setembro de 2020. Estão presentes os conselheiros, eu, presidente, Marco Antônio Borges, Lara Moura Franco Eduardo, Miller Nonato Cavalcante Silva e Ariane Dark Diniz e Amaral. Todos estão ouvindo bem? Certo. Então, haverá sustentação oral para os itens 1 a 12, Banco Citibank, e 17 e 18, Bequisa Indústria Química do Brasil, na pauta da parte da manhã. Tá? Vamos iniciar pelo item 1, interessado Banco Citibank, relatoria da conselheira Lara Moura Franco Eduardo. Solicito um apoio para chamar a sala de reunião aí, o patrono. Farei a convocação. Item 1A2 da pauta, Dr. Cássio. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar na sala privada do site. Item 1A2 da pauta, Dr. Cássio. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar na sala privada do site. Doutor Renan, bom dia. Minha congelada a imagem do senhor. Item 1A2 da pauta, Dr. Cássio. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar no site privado do senhor. Bom dia, doutor. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Bem-vindo aqui à nossa sala de julgamento. Os itens de 1 a 12, Banco Citibank. O senhor vai fazer uma sustentação para todos? Tem uma situação fática diferente? Não, será uma mesma sustentação para os 12 casos, que a matéria de fundo é a mesma. Certo. Então tá. Vamos iniciar pelo item. Lara, você vai dividir os itens de 1 a 12 conforme os que têm a mesma situação fática e jurídica? Você tem a relação de quais seriam? Ou a situação vai ser diferente, você vai ter que pontuar em cada um deles? Não, presidente, tem 4 deles que têm uma situação diferente. Em relação a esses 4, eu prefiro fazer uma parte, mas vou relatar no conjunto, porque eles são muito parecidos. Tá. Esses itens seriam 1, 2, 3 e 7, né? Exato. Então tá, vamos iniciar pelo item 1, então. Então, passo a palavra ao relator para a leitura do relatório. Então, presidente, colegas e patrono, conforme eu coloquei, os processos são iguais, a situação fática é muito semelhante, processos decorrentes de decomp, de pagamento indevido, o tributo é IOF. E é aquele caso que a gente tem acompanhado aqui, que não confere a DCTF e a decomp não é homologada.
com a justificativa de que o crédito já havia sido utilizado anteriormente, já estava vinculado, o pagamento já estaria vinculado a um débito. Então, a DEINF, o processo iniciou na DEINF de São Paulo e foi para a DRJ, não foi as DECOMPs não foram homologadas, todas não foram homologadas, e a DRJ manteve a decisão da DEINF no sentido de não homologar as DECOMPs, porque considerou não haver provas do direito alegado. Então, no caso, o recorrente apresentou recurso voluntário e faz uma série de ponderações, não concorda com a DRJ, porque considera que os elementos estão contidos dentro do processo, que foi comprovado o direito líquido e certo, ao contrário do que entende a decisão recorrida. Então, em geral, foi juntado o DAF, em geral nos processos, foi juntado o DAF, foi juntado extrato de desconto do IOF na conta corrente, abro para uma parte, pelo seguinte, o IOF, como os colegas sabem, o doutor também, no caso, a instituição financeira, ele atua, no caso, como responsável, não é verdade? O contribuinte é a pessoa beneficiária que recebe o crédito, tá certo? Que estabelece uma relação com a instituição financeira. Então, a instituição financeira faz a retenção e faz o recolhimento, tá certo? Mas o ônus, no caso, ficaria com o contribuinte, o cliente da instituição, no caso, o cliente do Citibank. Então, ele traz também o estado de desconto feito na conta corrente, eles também trazem esse elemento, trazem uma planilha demonstrativa do crédito, não é? E creio que eles juntam algumas renovações de contratos, documentos, estabelecendo uma relação entre o cliente e o banco, que demonstram. Agora, tem uma particularidade em 4 processos desse, é o seguinte, após o recurso voluntário, foram juntados novos documentos, porque a DRJ considerou que não estariam bem provados pela ausência de contratos, ou do contrato inicial que estabeleceu a relação, ou pela falta do extrato, onde fica evidenciado o depósito do valor mutuado, que trata-se de mútuo, né, IOF sobre um contrato de mútuo, sobre o valor mutuado. Então, em alguns processos, eu posso detalhar aqui o número para vocês, eles foi apresentado pelo recorrente. Só não vamos adiantar o voto. Tá certo. Não, eu só estou realmente relatando a situação fática. Então, em alguns processos, eu posso identificar, eles apresentaram posteriormente, apresentaram o recurso voluntário, logo em seguida, eles apresentaram os documentos que não tinham sido juntados na fase de impugnação, tá certo? Então, em alguns processos, o contribuinte trouxe alguns elementos a mais no sentido de comprovar o crédito, tá certo? Então, a divergência básica entre o contribuinte e a DRJ diz respeito à ausência da prova, tá certo? Não há uma divergência em relação ao direito aplicado e, basicamente, aos cálculos também não há. É o relatório, tá? Posso identificar os processos, se os colegas necessitarem, posso identificar os processos onde foi juntado documentos a mais. Sim, por favor. 1 minuto, por favor. O processo de final 74,
foram juntados mais processos, ou mais documentos. O processo de final 41, o processo de final 85 e creio que o processo de final 11. Vou confirmar aqui. Você tem os números dos itens aí? Eu anotei 1, 2, 3. Presidente. Os itens da pauta? Sim, os itens da pauta. No final 10, perdão. Eu posso conferir com a pauta. Só um minutinho que eu verifico qual é o item da pauta. Acho que é o item 7, Lara. Item 7. Final 10? Isso. 1, 2, 3 e 7. Exatamente. Estou abrindo aqui a pauta. Um minuto. Sim. 5. É 1, 2, 3. E o item 7. Isso mesmo. Você está com aquela pauta anotada também, né, Lara? Para ajudar a gente a redigir ali o dispositivo também. Tá. Então tá. Finalizado o relatório, então, eu passo a palavra ao doutor Cássio Stocksfix, OAB Outros, OAB São Paulo, 257-324, escritório Schneider, Pugliese. O senhor tem 15 minutos, né, para sustentação oral. Então, são vários processos, né, se eu quiser, poderia esclarecer algumas situações de fato específicas. Claro. Novamente, bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, é um prazer poder falar aqui com vocês. Só para a gente ter um contexto do que tratam esses casos. Em verdade, o Citibank, ele realizava operações de mútuo com seus clientes, e aí, como a relatora bem colocou, havia a retenção do IOF. O que aconteceu? O Citibank teve um problema de sistema, nos seus sistemas de informática, e aí, como a gente sabe, o IOF, ele é limitado a 365 dias do ano, ao cálculo da alíquota final nas operações de empréstimo. Então, e aí a legislação do IOF, ela determina o seguinte: olha, se houver uma renovação do mesmo empréstimo para além daqueles 365 dias, a isenção do IOF, ele não incide mais. E aí, qual que é o problema que aconteceu no sistema do Citibank? O sistema não considerou essa isenção, e aí nas renovações do empréstimo, ele entendeu que era um novo empréstimo e fez a retenção do IOF. Isso aconteceu em vários empréstimos que o banco fez. Assim, foi um problema, durante um determinado período, aconteceu esse problema no sistema. Aí o banco, logo que percebeu essa situação, alguns meses depois, o que ele fez? Ele estornou o IOF para o cliente, devolveu o IOF, o que nos termos do artigo 166 do CTN autoriza que ele pleiteie a restituição em seu nome, e também pediu aos clientes que assinassem uma autorização para que o banco pedisse em nome próprio a devolução do IOF, e reconhecendo também que o banco devolveu os recursos para aquele determinado cliente. E, de fato, como a relatora bem colocou, as questões de direito não foram colocadas em prova pela fiscalização, mas sim a questão de fato. A fiscalização simplesmente não aceitou porque não tinha o cruzamento exato entre a DCTF e a DARF que foi apontada nos PERDECOMP. De fato, foi uma leva de centenas de casos. Grande parte deles, o crédito foi homologado já na DRJ. Uma pequena parte, a DRJ não concordou. E aí a DRJ falava o seguinte: olha, eu entendo, eu estou vendo todos os elementos de prova que você trouxe, e de fato, como a relatora colocou, o Citibank, ele trouxe a planilha de cálculo, a memória de cálculo exata, ele trouxe o extrato mostrando a devolução do IOF, trouxe a declaração do cliente, trouxe um conjunto probatório bem robusto, mas em alguns casos a DRJ falou: olha, nesses casos aqui,
você ou não me apresentou o contrato de mútuo, ou você me apresentou o contrato formalizando, ou o extrato em que você prova que depositou, que você fez o empréstimo com o cliente. Nos casos em questão, salvo o melhor juízo, a gente está tratando só de situações em que faltou o empréstimo e não de que faltou o contrato. Porque a DRJ ela conta essa história inteira e fala, olha, em alguns era contrato e em alguns era extrato. Pelo que consta aqui, são casos de extrato faltante. Então a DRJ falou, olha, eu vi todo o conjunto probatório, mas sem o extrato não dá para dar o crédito. Foi isso que a DRJ fez. Esses casos, eles se espalharam pelo CARF em diversas turmas diferentes. Acho que uns 10 ou 12 casos, o Citibank já ganhou em Câmara Baixa e depois o recurso não chegou à Câmara Superior. Se os senhores quiserem, depois eu posso dar os números desses acordos. Então, as Câmaras Baixas, em diversos desses casos, concedeu o crédito entendendo que o conjunto probatório é robusto. E, de fato, em diversos desses casos, para além do que já estava nos autos, o Citibank trouxe também, conseguiu achar, depois de muito esforço, porque quando chegou no CARF já tinha alguns anos que isso tinha acontecido, conseguiu trazer aos autos o extrato e, nos casos que era contrato, também trouxe o contrato que faltava. Nos casos que a gente tem aqui agora para análise dos senhores, como a relatora bem colocou, em 8 deles, o Citibank conseguiu trazer, peticionou nos autos, alguns anos atrás, trazendo o extrato que faltava, que era um empréstimo de 2 milhões de reais, que foi feito para o cliente. E então, a ausência dessa prova foi suprida. Com relação a outros 4 processos, agora que os casos foram pautados, aí nós, patronos, avisamos o banco, os casos foram pautados. Eles fizeram um esforço de última hora e para os 4 processos que faltavam extrato, a gente apresentou no memorial, a gente juntou esse extrato no memorial que espero que a Secretaria tenha encaminhado para os senhores. Quando a gente apresentou os extratos, o que as outras turmas as turmas ordinárias do CARF fizeram? Elas baixaram em diligência para a fiscalização avaliar o documento, a fiscalização falou, olha, está tudo ok, a conta fecha, e depois os casos voltaram e deu-se provimento. E teve alguns casos que não baixaram em diligência, que o conselheiro simplesmente abriu vista para a Fazenda Nacional para eles tomarem conhecimento do documento, a Fazenda falou ok, e depois as turmas consideraram o documento hábil a comprovar. Então, no caso em tela, como a relatora bem colocou, nesses diversos casos, faltava o extrato, pelo que me consta aqui, para 8 deles, a gente apresentou o extrato alguns anos atrás, e para 4 deles, a gente apresentou agora no memorial. Então, a recorrente entende que essa pendência documental, que a DRJ reputou importante, foi sanada. Aí caberá aos senhores ou avaliar de plano essa prova ou, enfim, se entenderem por bem, deferir uma diligência para avaliação da fiscalização ou mesmo para conhecimento da Fazenda Nacional. Então, nesses termos, a recorrente entende que, primeiro, a documentação comprobatória trazida aos autos inicialmente já era suficiente para, pelos diversos elementos que tem lá, a planilha, a declaração do cliente, o extrato com a devolução do valor, o extrato que demonstrou que aquele IOF tinha sido retido e depois devolvido, já seria suficiente. Mas caso se entenda que a DRJ tinha razão, mesmo assim, a recorrente trouxe nos autos, peticionou em diversos desses processos para trazer o extrato que faltava. Então, senhores conselheiros, a recorrente espera que seja dado provimento ao recurso voluntário para o reconhecimento integral do crédito, ou, se assim não se entender, que haja conversão em diligência. Eu estou à disposição para esclarecer quaisquer questões de fato. Obrigado, doutor. Passo a palavra à relatora para a leitura do voto.
Lara. Olha, Lara, o microfone. Microfone, Lara. Desculpa. Comece, por gentileza, para a gente ouvir melhor. Então, preliminarmente, há um pedido de julgamento de reunião dos processos para julgamento em conjunto, mas como foi colocado pelo procurador, na realidade, esses processos fazem parte de um conjunto de 31 processos. Realmente, parte já foi julgado. E aqui com a gente estão 12, salvo engano, nesse momento. Então, eles pedem primeiramente, preliminarmente, a reunião dos processos para julgamento em conjunto, que evidentemente não é possível, porque parte dos processos já foram julgados. Entendo que deve ter sido um pleito inicial, quando os processos ainda não estavam sendo distribuídos, tinha saído da DRJ. Portanto, esse pedido pede o objeto e a preliminar, evidentemente indeferida. No que toca ao mérito, conforme eu disse, o cerne da divergência gira em torno da existência do indébito, sendo que a autoridade julgadora de primeira instância considera que o conjunto probatório não é suficiente para aprovar o excesso na aplicação da alíquota sobre as operações. Não há divergência entre a DRJ e a parte recorrente em relação aos valores apontados para o crédito. Os fundamentos da decisão de primeira instância residem nas ausências de extrato no primeiro processo, de final 74, primeiro item da pauta, que comprova o aporte dos valores mutuados. E, de fato, analisando os valores contidos na planilha, em conjunto com os demais itens do acervo, há uma, de fato, consistência numérica em relação ao valor que teria sido pago a maior. Também a gente não verifica aqui uma divergência em relação a quem assumiu o ônus financeiro, vez que a empresa apresentou uma declaração, no caso desse processo, primeiro item da pauta, apresentado pela empresa General Mills, a contribuinte, no caso, atendendo, assim, ao requisito previsto no artigo 166 do CTN, ele está assumindo o ônus, atribuindo à empresa, à instituição financeira, o ônus sobre o pagamento do tributo. Então, igualmente, não há contraposição contra o direito aplicável, considerando que tanto a decisão recorrida quanto ao recurso voluntário fazem menção ao decreto 4.494 de 2002, ou seja, conforme colocado pelo procurador, realmente há um excesso, ao que parece, o que motivou foi um excesso, a legislação determina que até 365 dias, no caso de mútuo, você deve fazer o pagamento da alíquota de 0,0041 ao dia. A partir do 65º dia, a operação não é mais tributada pelo IOF. E aí reside o pagamento indevido, residiria o pagamento indevido a maior. Então, eu acho que, a priori, assiste razão ao julgador de primeira instância quando ele reclama a apresentação do elemento que comprove a ocorrência do fato gerador. Porque o fato gerador aí, no caso, é efetiva entrega do recurso ao mutuário. Então, acho que nesse ponto,
realmente assiste razão. Os outros documentos não demonstram a data em que esse valor foi colocado à disposição. Realmente é necessário que, no meu entendimento, que seja apresentado o documento comprovatório da ocorrência do fato gerador no caso, para que a gente possa fazer a comparação. É a partir do fato gerador que a gente vai fazer o lançamento e vai calcular o valor devido para o tributo, vão surgir os elementos, né, do lançamento, que vai surgir o montante, a partir daquele documento, e que se vai verificar o montante devido, vai se verificar a alíquota, e vai se verificar a data que o fato gerador ocorreu, que no fato aí, nessa situação, na situação colocada nos processos, é fundamental a data em que o valor foi colocado à disposição do contribuinte, no caso, o cliente da instituição financeira, porque o elemento temporal aí é muito importante, porque são 365 dias, então a gente tem que estar bem delimitado no processo o termo adquei, né? No caso, o início da contagem do prazo de 365 dias. Então, nesse ponto, considero que a DRJ assiste razão à decisão recorrida, a priori. Porém, ocorre que em momento posterior, no item 1 da pauta, foi apresentado, a recorrente acostou aos autos do extrato bancário dos valores inicialmente feitos. Já depois da impugnação, e inclusive depois do recurso voluntário apresentado à peça recursal. Então, a nossa jurisprudência aqui inclina-se, ela está inclinada no caso de despacho decisório de emissão eletrônica, de acolher esses documentos, mesmo que eles sejam apresentados após a fase impugnatória. Então, eu acolho os documentos e em que pese eu considerar que a decisão da DRJ está correta no sentido de que os elementos são necessários, no caso, para o deslinde dessa situação toda, para que a gente saiba a data de início em que os depósitos estiveram à disposição do contribuinte. Eu entendo que a apresentação do extrato, nesse caso, esclarece, é o elemento que vem esclarecer toda a questão nesse item 1 do processo e do provimento, rejeito a preliminar arguída pela parte, mas no mérito do provimento ao recurso voluntário. Ok, obrigado. Bom, podemos... Bom, essa decisão vale para os itens 1, 2, 3 e 7, né, os mesmos... Exatamente, presidente. Exatamente, presidente. Tá. Então vamos colocar... vamos passar para os debates. Alguém levantar alguma questão? Presidente, eu gostaria de levantar umas questões aqui. Na verdade, são mais umas colocações, né? Nossa jurisprudência da turma, e também isso converge com alguns entendimentos da Câmara Superior, de aceitação de documento, mesmo que extemporânea, né? E a gente faz isso, temos vários elementos. Mas eu estava aqui a refletir, considerando que foram centenas de casos, né? E um equívoco que foi identificado pelo Citibank, a ponto que conseguiram até a declaração dos clientes, nos termos do artigo 166 do CTN, para poder conseguir a restituição. Por que essa prova ela não foi produzida no momento processual adequado, já que a legislação é conhecida pelo banco, né? Então, fazer essa juntada em recurso voluntário, a gente tem costume de aceitar pelo império da verdade material, mas eu só coloco aqui em discussão essa questão porque a relatora fez um excelente trabalho de fazer a apuração para verificar a certeza e a liquidez do crédito, que em tese não seria trabalho, né,
do Conselho. Mas é só um ponto que fica aqui de reflexão, que aparentemente os documentos já existiam, não foi nenhum documento que precisou ou tinha alguma razão impeditiva, como temos no decreto 7235, né? E foi juntado, inclusive, depois do protocolo do recurso voluntário. É só essa ponderação que eu queria fazer, mas eu não estou fazendo críticas ao voto, só estou apenas fazendo umas ponderações com relação a a produção de prova, porque será um tema que vai ser voltado a debate hoje aqui, nos itens da pauta, e até eu quero manter uma coerência no meu entendimento, aí eu queria levantar esse ponto. Até que ponto essa prova pode ser admitida aqui no Conselho, sabendo que se trata de um contribuinte de grande porte, pelo menos financeiramente, que pode arcar uma assessoria, e tendo conseguido esses documentos a tempo adequado, não os fez na juntada, na fase de instrução, somente na fase de revisão, que é perante o Conselho. E isso fez com que, inclusive, algumas turmas ordinárias convertessem em diligência, ou seja, causando mais gasto ao Estado ainda, para poder apurar um crédito que ela poderia ter demonstrado muito antes. Então, essa é a minha colocação. A minha dúvida é se, com base naqueles elementos ali, você conseguiu fazer a apuração do crédito, ou se necessitaria de uma apuração para saber se eles são suficientes para compensar os débitos compensados, se o valor é aquele mesmo. Não, eu creio que não é necessária diligência, presidente, porque o único item que ficou faltando realmente foi a comprovação da disponibilidade dos recursos na conta da pessoa mutuária, né, da pessoa jurídica mutuária. No mais, não há dúvida, a DRJ é clara em relação aos cálculos. Eu mesmo examinei os cálculos, e os cálculos têm coerência com os demais documentos apresentados. É pertinente a observação do relator Miller, ou do conselheiro Miller, mas muito pertinente, mas como a prova trazida aos extratos bancários, ela já se refere a documentos que foram apresentados antes, em alguns processos ele já faz a juntada, e outros não, e ele traz outros documentos, o conjunto probatório se mostra satisfatório com a juntada dessa prova, porque ela é coerente em relação às outras demais, ela está em harmonia com as demais provas que foram juntadas no processo, demais elementos que estão juntados ao processo. Realmente, eu acho que ela, no caso, ela vem a auxiliar bastante na forma de convicção, porque sem a gente saber a data em que o valor foi disponibilizado ao cliente do banco, ao mutuário, fica complicado da gente verificar se houve excesso de 365 dias, se aquele contrato excedeu o prazo de 365 dias ou não. Como eu disse, o extrato é fundamental para a gente verificar a ocorrência do fato gerador. O extrato ou o contrato, no caso, são essenciais, né? Mas eu considero que o conjunto está satisfatório e não há divergência em relação aos cálculos, presidente. A DRJ examinou os cálculos, eu também, pessoalmente, examinei os cálculos e, realmente, o elemento que está faltando é o elemento que comprove, na minha percepção, que comprove a ocorrência do fato gerador do imposto. Certo? Espero que tenha satisfeito a dúvida, tirado a dúvida do presidente. Sim, eu preferia que houvesse no processo elementos assim que realmente ressaltassem a apuração
apuração do crédito com base nos elementos ali, né? Você não chegou a fazer a operação. Nesse caso, geralmente a gente converte em diligência, né, para que seja feita a apuração pela delegacia de origem. Presidente, o processo que desceram em diligência, foram em diligência para a juntada desse documento que a empresa juntou, que o Citibank juntou hoje. Ou juntou hoje, ao qual nos referimos hoje, que foi juntado no decorrer do processo, após a fase de impugnação. Bom, tá bom, tá esclarecido, então. Presidente, pode falar. eu tenho algumas dúvidas. E aí, para a relatora e para o patrono, há contratos em todos os processos ou os contratos também foram juntados apenas em momento posterior, só depois do recurso voluntário? Essa é a primeira pergunta. E a minha segunda, na verdade, é uma colocação, mais ou menos na linha do que o Miller está dizendo aí, porque, bom, do que foi dito tanto pela relatora quanto pelo patrono, a gente tem um conjunto robusto de provas. A questão é o momento de apresentação desse conjunto robusto de provas, né? Então, eu tenho dúvida se diante do contrato a gente precisaria dos extratos, efetivamente, porque eu abria o contrato aqui do caso, o processo número, é o primeiro item da pauta, final 74. Eu estou com ele aqui aberto e nele tem o contrato. Então, precisaríamos mesmo do extrato para poder comprovar, porque no contrato a gente tem as datas, né? A data, enfim, a data inclusive do pagamento dos encargos, tudo certo. Efetivamente aí, me parece que esse é um elemento bastante robusto, como a relatora falou, ou o contrato ou o extrato. Se a gente tiver o contrato em todos os processos já de antemão lá atrás, acho que talvez a gente pudesse caminhar no sentido de entender que a prova já seria suficiente neste ponto, sendo desnecessária a juntada de outras provas. Havendo a necessidade de outras provas, aí eu me alinho com o Miller. Eu acho que é importante a gente entender que, ainda mais tendo 30 processos, o que está relatado nos memoriais, houve juntada em uns e não houve juntada em outros. Então, acho que isso deixa claro para a gente que o banco tinha disponibilidade, né, tinha acesso a esses documentos. Ele não estava impedido de apresentar esses documentos. Certamente houve algum, enfim, ou por uma questão burocrática ou por algum impeditivo operacional apenas. Mas esses documentos estavam na posse do banco e poderiam ter sido apresentados né, no tempo adequado, processualmente falando, no processo. Então, e aí, se a gente entender que efetivamente a gente precisa dos extratos, eu acho que é importante a gente enfrentar essa questão do time de apresentação dessa prova, se a gente vai considerá-la ou se a gente não vai considerá-la. Eu confesso que eu não tenho ainda uma opinião formada, até por conta da minha, né, sou mais recente desta turma, e tenho dificuldade de entender o recebimento, em que momento a gente deve considerar como adequado, porque a gente tem um custo para o próprio cliente, né, para o próprio contribuinte, como para a administração pública, porque baixar os processos em diligência quando o contribuinte, né, já tinha em sua posse esses documentos e não foram ofertados, né, sem nenhum impeditivo, isso é um ônus para o Estado, e eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. Então, mais ou menos nesse sentido, queria confirmar essa questão dos contratos em todos os processos. E uma última dúvida, eu tinha entendido o contrário, em 4 processos que foram juntadas nos memoriais, mas pelo que a relatora falou, na verdade foram em 8 processos, e em 4 processos já vinham no recurso voluntário, mesmo tendo sido posterior ao recurso voluntário, é isso? Então, em 4 a gente teve a juntada posterior ao recurso voluntário, e em 8 nós tivemos a juntada só em memoriais. Só foi apresentado, os extratos só foram apresentados em 4 processos, do conjunto de todos os processos que estão conosco. Esse conjunto de processos, 31 processos, não estão conosco nesse momento, né? Já foram julgados, parte já foram julgados. Hoje nós só estamos com 12 processos, salvo engano, aqui na pauta. Então, desses processos, nós temos extratos
apenas em 4, certo? No caso, eu considerei que o extrato... Pois é, e eles foram juntados em qual momento? Pós-recurso voluntário ou em sede de memorial? Pós-apresentação, antes do julgamento, antes, claro, desse julgamento, mas pós-recurso voluntário, certo? Pós-apresentação da peça da recursão. Tá? E, no caso, eu considerei que são importantes porque eles demarcam a data e o extrato, embora o contrato seja também uma prova, né? Seja considerado uma prova, mas no caso, eu acho que o extrato, a apresentação do extrato é que demarca bem a ocorrência do fato gerador e a colocação de disponibilidade, porque a legislação fala em colocar o que seria, no caso, o fato gerador desse tributo, seria a colocação de disponibilidade, não é estabelecimento do negócio jurídico, não é um negócio jurídico, mas sim a colocação dos valores à disposição do mutuário. Então, por isso da importância dos extratos. Ele faz referência a alguns extratos, mas são extratos de débito do IOF na conta do cliente, mas o extrato em que os valores são colocados, o extrato inicial em que os valores são colocados à disposição do mutuário, são esses e que a gente está discutindo agora no presente momento. Sim, essa questão realmente de quando podemos aceitar essa documentação juntada, né, que vá influir no julgamento, né, vai aparecer em outros processos aqui que ainda vão ser julgados hoje. Né. A gente vai ter que discutir realmente essa questão. Né. Podemos até votar em preliminar, né, se deveremos aceitar essa documentação juntada posteriormente ao recurso voluntário. Né. No caso aí, eu entendi que se enquadrando naquele parágrafo 4 do artigo 16, né, para contrapor situações já aventadas anteriormente, né, seria o extrato, né, que era justamente o documento que a própria DRJ considerou como essencial, né, sim, para a prova. Né. Exato. Então, nesses casos aí, se a documentação for suficiente e necessária, e não for uma questão que tenha sido abordada posteriormente, né, eu até aceitaria a documentação. Né. Mas vamos colocar em votação, então, de preliminar, né, se vocês aceitariam essa documentação ou não. A Lara, como vota? Presidente, eu voto pela aceitação, tá certo? Porque o recurso ainda não foi julgado. Eu considero que a juntada de documento por instituição financeira é um pouco complicada. O volume de documentos é muito grande, o volume de clientes que a instituição tem, eu considero que é muito grande, né? E por experiência profissional, eu sei que o volume de documentos é muito grande e reconheço a dificuldade de juntada desses documentos. É a reunião de documentos numa instituição financeira grande do porte desta. Então, considero que há uma relação entre os extratos e os documentos anteriormente juntados. Em alguns processos já julgados, ele conseguiu reunir os documentos todos, o extrato já tinha sido apresentado. Em alguns processos, outras turmas desceram o processo para juntada do extrato, em alguns foi juntado, em outros não. Então, eu considero que há já uma discussão a respeito dos extratos anteriores, já está vinculados a fatos mencionados no processo. Portanto, eu voto pelo acolhimento dos documentos, ainda que de forma extemporânea tenha sido feita a juntada. Certo, só um momento que eu estou anotando aqui, que são várias questões.
Miller, como vota em relação a essa preliminar? Senhor presidente, como eu já havia colocado, né, nós não podemos deixar de lado que o caráter instrumental do processo, né, ele serve como um instrumento para o direito material, mas algumas formalidades elas existem por uma razão, até mesmo porque esse conselho não se presta para fazer avaliação probatória e apuração de tributos, mas é um órgão revisor, né, isso é uma tarefa da Receita Federal, e não obstante ser uma instituição financeira que, como a colega colocou, que tem muitos documentos, também é uma instituição que tem recursos suficientes, tanto que está patrocinada por um escritório de grande porte nacional. E uma pequena questão que eu vou me apegar aqui, que o decreto 7235 ele não veda a apresentação de documento, desde que você faça a demonstração de que você não pôde fazê-lo antes. E sequer houve o cuidado de fazer a petição requerida no parágrafo 4º, que é requerer ao julgador a juntada de documento posterior, informando uma das hipóteses dos incisos anteriores. Ou seja, sequer diz, estou juntando agora porque foi difícil reunir, ou qualquer dessas, simplesmente fez a juntada, nem pedido de juntada foi feito. Então, acho que não podemos deixar de lado que o processo é instrumento, mas também vivemos por regras, e as regras processuais elas servem para colocar algum limite, senão nós vamos ficar aqui fazendo um papel de órgão convertedor de diligências, ou seja, nós vamos pegar os processos e converter em diligência sempre. Então eu voto por não aceitar os documentos, senhor presidente, e julgá-los apenas com o que estava no momento da impugnação. Ok, você abriu divergência, então. Ariane, como vota? Sem o áudio. Nós estamos votando os 4 em que foram apresentados os extratos no pós-público. Sim. Eu estou só conferindo aqui no recurso voluntário se há alguma alegação em relação à não apresentação do... No caso, nesse aqui, ou pelo menos o item 1, no item 18 da petição do recurso voluntário, ele apresenta alguns extratos. Está aqui o item, ainda em esforço de última hora, identificou o recorrente os extratos relacionados aos mútuos tais, os processos tais, que nessa oportunidade apresenta o documento 1 do recurso voluntário. E então, depois, a gente teve essa apresentação a destempo. Desculpe, eu tô... me perdi aqui, eu tô no memorial, na verdade, não é a petição do recurso voluntário. Presidente, nesse caso, eu confesso que eu entendo as ponderações da relatora, mas eu vou acompanhar a divergência. Eu acho que os documentos poderiam ter sido apresentados em momento anterior, então, reconhecendo aí a preclusão da prova. Ok. A Ariane acompanha a divergência. Bom, eu entendo também que determinados momentos são postos, né, pelo PAST aí para apresentação de documentos. Né. Deveria ter apresentado na manifestação de inconformidade, né, mas como é despacho decisório eletrônico, né, a gente sopesa essa questão de verdade material, né, e aceita que seja apresentado em recurso voluntário, né? Porque isso aí só foi abordado, essa questão de prova, pela DRJ. Né?
Mas realmente, não apresentado no recurso voluntário e apresentado posteriormente, caso não haja uma justificativa de força maior ou algum enquadramento ali no parágrafo 4º do artigo 16, né, eu também não entendo que não seria o caso de aceitar uma documentação, porque não um processo seria infinito, né? Seria, se cada vez apresentarem documentação nova para a gente, para que seja analisado, né? Fora dos momentos processuais adequados, acho que não seria o caso. Então, eu vou acompanhar a divergência. Então, no caso, em relação a preliminar, acordam os membros por maioria de votos e não aceitar a documentação juntada posteriormente. Então, vamos ao mérito agora. Presidente, por favor, desculpe. Repita, por favor, o dispositivo. Como é que ficou? Acordam os membros por maioria de votos em não aceitar a documentação juntada posteriormente ao recurso voluntário. Acordam os membros por maioria de votos em não aceitar a documentação juntada posteriormente ao recurso voluntário. Ok, pode prosseguir. Ok, então vamos passar para a votação do mérito agora. A Lara deu provimento? Não. Nesse primeiro foi dado provimento. Nos que foram julgados extrato, foi dado provimento, presidente. Nos demais, não. 1, 2, 3 e 7, né? Nós estamos votando. Exatamente. 1, 2, 3 e 7. Você deu provimento, né? Sim. Nos itens 1, 2, 3 e 7. Conselheiro Miller. Senhor presidente, eu vou abrir uma divergência, considerando que não é possível aferir a certeza e liquidez do crédito, conforme prescreve o artigo 170 do CTN, não se pode homologar essa compensação. Portanto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Então, Miller abriu divergência. Conselheira Ariane? Com a divergência, presidente. Eu também vou acompanhar a divergência. Então, vamos ler aqui o resultado.
Então, tá. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida e por maioria de votos em não conhecer os documentos juntados posteriormente ao recurso voluntário e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a conselheira Lara, que conhecia os documentos e, no mérito, dá provimento ao recurso. Então, vamos lá. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar. Tem a em relação ao preliminar ali de juntada dos processos, né? Certo. Estou anotando a pauta. E não houve contestação, né? Então, quando os meus colegiados, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida quanto à juntada dos processos. A juntada dos documentos. Quanto à juntada dos documentos. O pensamento dos processos, né? Sim, quanto ao pensamento do processo, primeiro é o apensamento dos processos para julgamento em conjunto. Para julgamento em conjunto, certo. Pode prosseguir, presidente. E por maioria de votos em não conhecer os documentos juntados posteriormente ao recurso voluntário. Não conhecer dos documentos, não é isso? Documentos juntados após o recurso voluntário. Sim. E no mérito, e negar provimento ao recurso voluntário. E no mérito. Vencida a conselheira Lara, que conhecia os documentos e no mérito dava provimento ao recurso. Vencida a conselheira. Que é no mérito, né? Que é no mérito. Dava provimento ao recurso. Então, recapitulando. Desculpa, vou fazendo a checagem da anotação da pauta. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar arguída quanto ao apensamento dos processos para julgamento em conjunto. E por maioria de votos, em não conhecer dos documentos juntados após o recurso voluntário, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a conselheira Lara Moura Franco Eduardo, que no mérito dava provimento ao recurso. Está de acordo? Tá. Fez sustentação oral, o patrono do conselheiro, Dr. Cássio Stockfix, OAB. O patrono do contribuinte. Aí depois copia daquela planilha lá. Eu proclamo o resultado e depois copia daquela planilha o nome. Dr. Cássio Stock. Qual planilha? Foi de qual planilha? A planilha anotada que eu te encaminhei aí. Sim, você me encaminhou, mas não era para fazer a anotação? Vamos tirar uma dúvida aqui. Eu anotei aqui lá, depois eu te passo. Não era para fazer a anotação? Eu estou certa que sou eu que vou fazer a anotação. Não, você está me ajudando a fazer a anotação, para não ter nenhuma incoerência, tá? Certo. Eu também estou fazendo a anotação aqui. Tá joia. Então a gente dá uma checagem final. Sim, sim. Sustentação oral, patrão contribuinte, Dr. Cássio Stockfix, OAB, outros, OAB São Paulo 257-324, escritório Schneider Pugliese. Tá bom. Esse resultado vale para os itens 1, 2, 3 e 7.
Agora, os item 4. Item 4, que vale para o 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12. É isso, Lara? Exatamente. Tá. Aí você pode colocar qual que seria a situação diferente nesses dois? Não, esses outros processos, presidente, ele não fez a juntada do extrato. Então, eu neguei provimento. Tá. Os extratos que a gente debateu aqui, que de depósito inicial dos valores ao mutuário, ele não junta nesses outros. Então, aí eu considerei que assisti a razão à DRJ e a decisão recorrida e neguei provimento e votei por negar provimento. Tá. Bom, podemos passar a votação. Acho que o presidente teve um problema com a internet, mas ele retorna em breve aí. Bom, caiu aqui o meu sistema, mas já te retornei. Então, estamos na votação do item 4 da pauta, né? Que vai valer para os itens 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12. Nesse caso aí, Lara, você rejeitou a preliminar e no mérito negou o provimento, é isso? Sim, presidente. Tá, Miller, como vota? Acompanho a relatora, presidente. Ariane? Com a relatora, presidente. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Em sustentação oral, patrão contribuinte, Dr. Cássio Stockfish, OAB 257-324, Stock Schneider e Pugliese. É isso, doutor. Obrigado aí pela participação. Obrigado, presidente, e obrigado, conselheiros. Um bom dia de julgamento aí para os senhores. Obrigado. Obrigada. Bom, agora vamos passar para os itens. 13 a 16, que são de minha relatoria, DINA, Indústria e Comércio. Nesse caso, não há sustentação. Bom, então passo ao relatório. Trata-se de... Eu vou ler o item
item 13 aqui, né? Mas como são praticamente iguais aqui, só muda o período, né? Eu vou ler o relatório desse item 13. Trata do presente processo de declaração de compensação, né, gerada pelo Perdicomp, cujo crédito seria decorrente de pagamento indevido ou maior de COFINS não cumulativo. Código de Receita 5856, PA de 31/7/2010, valor original de 32.675,29, representado por DARF recolhido em 5/8/2010. Após processado, foi exarado o espaço decisório, consta que o pagamento descrito já estava integralmente utilizado para a quitação de outros débitos do contribuinte. A declaração não foi homologada. Cientificado o espaço decisório, a empresa interpôs manifestação de conformidade, alegando em síntese que efetuou revisão de todas as operações escriturais contabilizadas, despesas operacionais diretas e indiretas, para apurar a possibilidade de haver créditos seus dentro do prazo prescricional para contrapor com os débitos. Ela retificou o DACOM, por equívoco não entregou nesse TF retificadora. Ela solicitou anexar a retificadora posteriormente, né? E protesta pelo deferimento do Perdicomp. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, né? Nos termos do acordo juntado aos autos, fundamentos foi o recolhimento já estava vinculado a um débito declarado no CTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado. Conformada, a contribuinte recorre a esse conselho através de recurso voluntário apresentado, alega em síntese que, com base numa interpretação mais extensiva do Conselho de Insumo, para fins de aplicação da contribuição do PIS e COFINS, ela procedeu à apuração dos créditos extemporâneos de COFINS, comprovada através de planilha de apuração de créditos extemporâneos e balancete analítico, pleiteando a análise da documentação comprobatória em obediência ao princípio da verdade material, no relatório. Passo ao voto. Então, basicamente, ela sustenta que o direito de creditório decorre de recolhimento maior, conforme a documentação apresentada. Análise automática do pagamento indevido, né? Ocorre o batimento com base nas declarações apresentadas, né? O saldo disponível, né? Somente com a manifestação de conformidade é que espera ser descrita a origem do direito creditório e a fundamentação legal. A retificação do CTF por si só não é um impedimento para a repetição do indébito, né? No entanto, com base no artigo 3731 do CPC, o ônus de comprovação é do contribuinte, né? Então, o que ela juntou seria só essa planilha demonstrativa, né, de apuração e balancete. No momento do espaço decisório, né, tinha essa informação discrepante, né, da DCTF, porque ela apresentou a DCTF retificadora somente após o despacho decisório. Só que não obstante ela ter apresentado certificações temporâneas, eu entendo que ela não apresentou documentação suficiente, né, para comprovar o direito creditório. Não trouxe a escrituração contábil fiscal, acompanhada dos esclarecimentos analíticos, né, para demonstrar quais despesas dedutíveis da regime de não cumulatividade deixaram de ser consideradas, né, o impacto na apuração do tributo e demais elementos que poderiam servir para comprovar
o enquadramento do dispêndio no conceito de insumos, para fins de direito creditório no regime das contribuições não cumulativas. Eu coloco a jurisprudência, né, do majoritário do CAF, da posição do STJ, né, em relação à essencialidade e relevância, né, e nesse caso a instrução probatória ganha sensível importância, né, porque é necessário comprovar, né, a relevância e a essencialidade dos gastos na atividade empresarial envolvida. As declarações demonstrativas produzidas pelo contribuinte, bem como os balancetes parciais juntados no recurso voluntário, acompanhados dos elementos de suporte, tais como os registros contábeis exigidos pela legislação, acrescidos das pertinentes formalidades, não permitem a apuração do valor correto da contribuição, não sendo suficiente para provar a existência da totalidade do direito creditório. Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos comprobatórios que pudesse considerar, no mínimo, como indício de prova dos créditos alegados, que não se verifica no caso interno. Assim, nos termos do artigo 170 do CTN, falta ao crédito indicado pelo contribuinte certeza e liquidez que são indispensáveis para a compensação pleiteada. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Como voto. Debates, alguma consideração? Não podemos passar para a votação. Conselheira Lara, como vota? Sem som, Lara. Acompanho, presidente. Conselheiro Miller. Acompanho, senhor presidente. Conselheira Ariane. Acompanho, presidente. Certo. Vamos ao resultado. Acordam os membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhor presidente, se me permite 1 minuto para pegar uma água aqui, de intervalo? Vamos dar um intervalo de uns 5 minutos aí para tomar uma água, ir no banheiro. Okay. Por favor, o apoio aí poderia interromper a gravação?